oitavo ano, bom dia, tudo bem? Vamos estudar? Aqui é a professora Michele Carvalho e estou aqui dando continuidade com vocês à nossa matéria. Nós vamos continuar hoje trabalhando complemento nominal e adjunto adnominal. É lógico que ao fazer os exercícios, a gente acaba relembrando também os verbos, né? Os objetos que completam os verbos, a transitividade deles. Que a ideia é analisar toda a oração, tá? Mas o nosso foco hoje é complemento nominal e adjunto adnominal. Então, já que nós vamos exercitar, são atividades extras, ok? Você vai pegar o seu caderno, tá? Por quê? Porque você vai escrever, você vai copiar, você vai fazer as atividades, tá bom? Então, pega o caderno aí, pega o seu material pra gente, então, começar, beleza? Então, vamos lá. Lê aqui comigo, olha só. Não são apenas os verbos que necessitam de complementos. Para aí e pensa nisso que você leu. Tá? A gente não pode sair lendo tudo assim, sem pensar naquilo que a gente está lendo. O que ele está dizendo pra gente? Que não são apenas os verbos que necessitam de complementos. O verbo a gente sabe que pede um complemento, né? Os verbos transitivos, por exemplo, pede o quê? Objeto, não é isso? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Então, a gente sabe que esses são os complementos verbais, tá? Mas, e aquelas palavras que completam substantivos, por exemplo, substantivos abstratos? E as palavras que completam, de repente, um adjetivo? E as palavras que completam um advérbio? E aí? São complementos nominais. Então, da mesma forma que existem os complementos verbais, existe também os complementos nominais, ok? Continuando então nossa leitura. Então, assim como há complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, existem os complementos dos nomes, conhecidos como os complementos nominais, tá? Observe aqui um exemplo. Olha aqui o exemplo. Rosana, sujeito da oração, tem confiança em Deus. Cadê o verbo? Olha aqui o verbo, tem. Então, Rosana tem o quê? Rosana tem confiança. Legal, poderia parar aí? Só que alguém, de repente, poderia perguntar, né? A Rosana tem confiança, mas tem confiança em quem? Nela mesma, em alguma coisa? Em que ela tem confiança? Então, essa parte que está em azul, tá vendo? Completa o sentido aí, completa, né, a ideia dessa confiança. Rosana tem confiança em Deus, então eu tenho um complemento nominal. Em Deus completa esse substantivo aí, confiança, tá? Outro exemplo. Olha aí. Rogério, deixa eu só ir para cá para não atrapalhar vocês, né? Rogério tem esperança no medicamento. Então, observa agora. Sujeito Rogério, o mesmo verbo tem, só que agora ele tem o quê? Esperança. Outra palavra, né? A esperança. Substantivo o quê também? Abstrato. Então, essa esperança dele está no medicamento. Então, no medicamento completa esse nome esperança. Então, é um complemento nominal, tá? Pensa aí direitinho porque não tem mistério, ok? Aí, gente, presta atenção aqui. Olha o que essa professora pergunta aos alunos. Escrevam numa folha do que vocês têm mais medo. Escreva numa folha aí do que vocês têm mais medo. Medo de barata? Medo de avião? Medo do escuro? E aí o menininho, o aluno, né, ele fala: tenho medo de complementos nominais. Então, gente, ele tem medo de complementos nominais. Eu coloquei essa tirinha para falar, para brincar com você, lógico, né? Não precisa ter medo dos complementos nominais, não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Não é difícil, a gente consegue identificar, é só ler com atenção, fazer, praticar os exercícios e você vai ver que é possível identificar os complementos nominais. Tá legal? Então vamos lá? Por isso, a gente então vai treinar, tá bom? Então pega seu caderno aí pra gente começar com o nosso primeiro exercício, tá?
E agora eu dou uma sumidinha aqui para não atrapalhar. A ideia é que você escreva as orações no seu caderno para que você possa fazer a classificação. Se você não quiser escrever a oração, estiver aí acompanhando, você pode pausar o vídeo agora, nesse momento. E aí no seu caderno você coloca as respostas. Número 1, letra A. Entendeu? Número 1, letra B, tá? Então vamos lá. Essa novela é muito interessante para alguns adultos. Observa, para alguns adultos completa o sentido aqui, ó, a ideia aqui do que é muito interessante, ou seja, muito interessante para quem? Para alguns adultos. Então eu tenho aqui um complemento nominal. Para alguns adultos completa o nome interessante, tá? Na letra B, compete a quem, gente? No caso aí da frase, compete à polícia, né? Defender o cidadão. Então você tem aqui um objeto indireto. Observa que tem aqui, ó, uma crase, né? Antes do complemento, ok? Então esse verbo ele pediu aí essa preposição, esse a craseado, tá? Objeto indireto. Observa que o complemento aqui agora é relacionado ao verbo e não a um nome, ok? Letra C. Os adolescentes acreditam em horóscopo. Olha lá. Os adolescentes é o sujeito da oração. O verbo aí é o acreditar. Quem acredita, acredita em quê? Então, você tem um complemento verbal, correto? Portanto, você tem um objeto indireto, tá? Agora a letra D. Ninguém estava contente. Olha a palavra, contente. Então, você tem o verbo, você tem o complemento do verbo e agora todo o restante completa o nome contente. Então, ninguém estava contente com a política do país. E aí você observa que, olha só, complemento nominal também inicia com preposição, ó, com, olha aqui em cima, para, tá vendo? São as preposições, tá? Só que elas estão agora seguindo aí, né, um nome e não um verbo, ok? Os apresentadores fizeram elogios. Olha aqui o verbo, fizeram o quê? Elogios. Então, o que completa esse nome elogios é um complemento nominal, tá? Então, os apresentadores fizeram elogios à beleza da modelo, ok? Muito bem. Copiou? Pegou? Entendeu? Fez? Espero que você tenha acertado, tá? Muito bem. Observe agora a questão número 2. A necessidade de ajuda era um grande empecilho para o desenvolvimento da instituição religiosa. Observe aqui, gente. Pensa nesse contexto, né? A instituição religiosa, ela precisava se desenvolver, mas havia um empecilho. E que empecilho era esse? Falta de ajuda, né? Ou seja, a necessidade de quê? De ajuda. Então, o que completa aí a palavra necessidade, né? Esse nome é justamente um complemento nominal, ok? Você pode também ir por eliminação, ó. Não é predicativo do sujeito, né? Não tem... não é adjunto adverbial, tá? E aí restou aqui adjunto adnominal, né? Mas não é adjunto adnominal, porque o adjunto adnominal, você tem que lembrar, eles caracterizam, especificam, não é isso? Tá? E no caso ali, ele está completando o nome, a necessidade, ok? É prática, gente. Quanto mais exercícios vocês fizerem, com mais entendimento sobre o assunto vocês terão, tá legal? Número 3. Observe essas orações, olha só. E aí faz isso, hein? Vai copiando aí no seu caderno, tenta resolver sozinho, depois aperta o play novamente, me ouve, tá bom? Então vamos lá. Observe as orações. Você tem duas orações agora aí.
O culto dos religiosos iniciou-se no final da tarde. E o culto a Deus iniciou-se no final da tarde. São muito parecidas, né? Mas essa construção tem uma classificação diferenciada. E aí você tem que estar atento. Quando a palavra completa o nome e quando a palavra completa o verbo. Por exemplo, quando ele diz o culto dos religiosos, ele está especificando aí pra gente, né? Não é qualquer culto, um culto específico. Então, nessa primeira oração, nós temos um adjunto adnominal, ok? Agora, observe a segunda. O culto a Deus iniciou-se no final da tarde. Então, o que iniciou, gente? Né? O culto a quem? A Deus. Então, completa aí esse nome aí. O culto, né? Culto, né? Então, nós temos um complemento nominal, complemento do nome culto, ok? Culto a quem? A Deus, tá? Iniciou-se no final da tarde. Você tem o verbo aí, iniciar, ok? O que se iniciou? O culto. O complemento do verbo, tá? E aí você encontra o complemento nominal. É um trabalho, gente, de análise, portanto, requer atenção. Não dá para fazer só pela questão, vou decorar e vai dar tudo certo. Não, não é mais assim que a gente trabalha na língua portuguesa, né? A gente precisa trabalhar o pensamento, tá? A gente precisa trabalhar as análises, as reflexões, ok? Para a gente poder classificar direitinho. No exercício 4, observa só comigo. Eu trouxe aqui uma tirinha, tá vendo? E aí, cada quadrinho desse traz uma oração. Ó, aqui tá dizendo que são 3 orações, tá? E se é oração, obrigatoriamente tem que ter o quê, gente? Eu sempre falo isso. Verbo, não é verdade? Para ser oração tem que ter verbo, ok? No primeiro quadrinho ele diz assim, eu tenho medo de avião. No segundo, eu tenho medo de filme de vampiro. No terceiro, eu morro de medo de tubarão em piscina. E aí você pode observar junto ao desenho que representa aí o medo, né? O avião representando o primeiro, o menino aqui todo encolhidinho, com a mão no rosto, né? O medo do filme de vampiro. E o outro aí talvez aí saindo da piscina, olhando assustado, né? Então vamos lá, vamos encontrar e classificar os verbos e os complementos. Vou dar um tempinho para você fazer. Encontra aí os verbos de cada oração. Ó, eu tenho medo de avião, eu morro de, entendeu? Cadê o verbo aí dessas orações? Você pode escrever somente os verbos. Põe assim, exercício número 4, né? E aí coloca os verbos aí. Ou você escreve as orações, as 3 orações, não tem problema, tá? Então vamos lá. Tenho é o verbo, correto? E se eu tenho o quê? Então eu encontro aí um verbo transitivo direto, porque ele pede um complemento, né? E o complemento dele é o quê? É a palavra medo, olha lá. Eu tenho o quê? Medo. Então, objeto direto. Medo é um substantivo abstrato, né? E o de avião, gente? Completa o medo, não é isso? Então, é um complemento nominal, ok? Muito bem, se você aí conseguiu, acertou, identificou. Reparou? De avião completa o medo e medo completa o verbo. Então, nós temos aí, olha a ordem, né? Verbo, objeto e complemento, tá? Vamos ver aqui no segundo quadrinho. Eu tenho medo de filme de vampiro. Qual é o verbo? O verbo aqui é o mesmo, né? Olha lá, ó. Tenho, tá? Também verbo e a mesma classificação. Transitivo, direto, ok? Anota aí. E aí, nesse segundo quadrinho, ele tem medo de quê, gente? Aliás, ele tem o quê, né, gente? Eu acabei já falando. Medo, né? Então, é o mesmo objeto do primeiro quadrinho, tá? E vamos para a parte ali depois do medo, ó. De filme
né? Tenho medo de filme de vampiro, que é o complemento nominal. Porque o medo ele já falou que tem. Agora, medo de quê? Né? Então, ele complementa esse nome de filme de vampiro, ok? E nessa aqui, observa essa frase aqui, ó. Eu morro de medo. Gente, presta atenção. Deixa eu aparecer aqui para falar com você. Alguns verbos têm sentido completo, não precisa de nenhum complemento. Você entende a ação dele, né? Então, quando ele diz eu morro, alguém morreu, ele morreu, enfim, a gente entende, tá? A palavra, o verbo morrer, ele é um verbo intransitivo. Mas, presta atenção, dependendo aí das construções, né? Pode ser que nessa construção alguém tenha colocado ali um complemento, como é o caso aqui, ó. Eu morro, morro de quê? De medo, né? Então, esse verbo acaba recebendo uma outra classificação por conta dessa nova construção. Então, o morro aí passa a ser um transitivo indireto, porque ele agora pede um complemento aí com preposição, e em seguida vem o complemento nominal, né? Então, ele diz, eu morro de medo, olha o D aí, de medo, e de tubarão em piscina, tá? Então, um completando o outro da mesma forma que nos outros dois quadrinhos, só que eu precisei chamar essa atenção porque talvez você também possa se questionar, ué, mas morro não é intransitivo? Verbo morrer não é intransitivo? Tá? Então vai depender aí do contexto, como aconteceu agora, para a gente poder realizar essa classificação. Tá certo? Deu para entender? Muito bem. Então vamos lá. Vamos para esse outro trabalho aqui, que é o 5, exercício 5. Olha só, presta atenção. Os alunos deram assistência ao professor machucado. O termo sublinhado exerce a função sintática de quê? Gente, qual é o verbo dessa oração? Olha primeiro, identifica, sublinha o verbo. Escreve aí no seu caderno. Os alunos deram assistência ao professor machucado, tá? Qual é o verbo aí? É o deram, né? Isso aí. E aí, pensa nesse verbo. Ele pede complemento? Complemento verbal? Sim, né? Quem dá, olha só, dá algo, não é isso? Dá alguma coisa. Então, aí, no caso, eles deram assistência a quem? Ao professor machucado. Então, a gente tem aí dois objetos completando aí o verbo, tá? Logo, você encontra, vamos ver, o complemento aí, o objeto indireto. Porque, olha só, ele deu o quê? A assistência. A quem? Ao professor. Objeto direto e objeto indireto, tá? É um verbo bitransitivo, ok? Sempre, gente, analisando o contexto. Quando eu falo analisar, para pensar, para refletir, observa esse verbo, ok? Dependendo do contexto, ele vai ser transitivo, indireto, ele vai ser intransitivo. Tem verbos que vão mudar realmente de acordo aí com a frase construída, tá legal? Então tem que prestar muita atenção nisso, para não se confundir, tá? Não fique preso também só a questão de, vou decorar. Não faça isso. Senão você vai ter dificuldades aí na prova, tá bom? A gente precisa realmente estar entendendo e compreendendo para realizar as classificações da forma correta, ok? Então vamos lá, vamos para a questão 6. Então anota essas duas orações aí. O que você vai fazer aqui? Você vai identificar os adjuntos adnominais das orações, tá? Então agora a gente falou muito de complemento nominal, agora a gente vai falar um pouquinho dos adjuntos adnominais, ok? São aquelas classes gramaticais que acompanham ali por exemplo, o sujeito, né? Um substantivo exercendo a função de sujeito. Então você tem artigo,
pronome, numeral, tá? Artigo, pronome, adjetivo, tá? Então, vamos pensar. Menina. Menina é substantivo, correto? Tá? E aí você acrescenta assim, ó. Aquela bela menina esteve aqui. Olha só. Aquela, pronome demonstrativo, tá? Bela, característica, né? Adjetivo. Então, aquela e bela são o quê? Adjuntos adnominais da palavra menina. Entendeu? Então é isso. Você vai identificar nessas orações aqui os adjuntos adnominais, tá? E aí a dica que eu dou é o quê? Encontre os substantivos. Olhe para a oração, encontre os substantivos. Encontrando os substantivos, você observa em torno do substantivo as palavras que estão relacionadas a ele, que estão ali indicando, determinando, especificando. Começa a perceber, começa a trabalhar dessa forma, tá? Então observa aqui na letra A. Os inscritos atrasados não puderam entrar. Então imagina, que frase é essa, professora? Imagina, por exemplo, a prova do vestibular, a prova do Enem. Um monte de gente se inscreveu, mas alguns se atrasaram. E se eles se atrasaram, portão fechou, não puderam entrar. É isso que está dizendo aí. Então, os inscritos, esse inscritos aí está relacionado a essas pessoas que se inscreveram, ok? Atrasados, estou agora, ó, caracterizando, né, essas pessoas, não foram pontuais, chegaram atrasadas, por isso não puderam entrar. Percebeu, gente? É dessa forma que você tem que analisar, tá? Então, quais são os adjetivos, quais são os adjuntos aqui? Adjuntos adnominais. Vamos lá? Os, artigo definido, né? Os funciona como adjunto adnominal. Ele acompanha sempre o substantivo, tá? O que mais, gente? Atrasados, né? Isso aí. Aí eu ainda pedi ali, ó, no exercício para justificar. E aí você escreve, eu coloquei uma sugestão, vê se bate aí com o que você escreveu. Então, o que eu coloquei justificando? Os e atrasados são aí os adjuntos adnominais, pois eles estão determinando e caracterizando o substantivo inscritos, tá? Inscritos é o núcleo do sujeito nesta oração, ok? Entenda isso, tá bom? Vamos lá. Na letra B, as consequências serão graves. Onde está o substantivo aqui? Para a gente poder encontrar os adjuntos adnominais, pessoal. Consequências, não é? Então, quais são aí os adjuntos? As. Que mais? Só as, né? Então, olha aí. As é o adjunto adnominal, pois ele está o quê? Determinando, né? O substantivo consequências. E consequências é o núcleo do sujeito, tá? Ah, professora, e graves não é não? Não, gente. Graves aí é o predicativo do sujeito, ok? Tá? Está caracterizando as consequências. Como elas serão? Serão graves, ok? Vamos lá, então. Letra C. Os alunos calados estiveram É isso mesmo? Estiveram atentos. Escreve aí essa oração. Os alunos calados estiveram atentos. Quais são os adjuntos adnominais? Vamos lá? Os, de novo, né? O artigo aí definido. E o calados, que está aí dando a gente a entender como esses alunos estão, né? Caracterizando eles aí. Tá? Eles estão calados, portanto, estão atentos, ok? Temos outro predicativo aqui do sujeito, tá? Então, como a gente pode estar justificando? Ah lá. Os e calados estão determinando e caracterizando o substantivo alunos, que é o núcleo do sujeito nesta oração, ok? Deu para entender? Muito bem.
tá? Escreve aí, coloca tudo organizadinho no seu caderno, porque vai te ajudar na hora de estudar para a sua prova, tá bom? Letra D, vamos lá. Os funcionários da recepção continuaram calados. Então, olha só. Identificou o substantivo? Então, agora olha em torno do substantivo para identificar as palavras que exercem a função de adjunto adnominal. Então, vamos lá. Os e da recepção, ok? Como a gente pode estar, então, justificando? Os e da recepção são os determinantes do substantivo, tá? Funcionários é o núcleo, né, do sujeito, ok? Deu para entender? Tranquilo? Muito bem. Letra E. O romance da jovem escritora foi publicado. O romance da jovem escritora foi publicado. Então, nós temos aqui, ó, o e da jovem, tá? Portanto, o e da jovem estão determinando e caracterizando, né, o substantivo. Romance é o núcleo do sujeito nesta oração. Beleza? Deu para entender? Então, você encontrou aí os adjuntos adnominais, ok? Ainda trabalhando o adjunto adnominal, eu trouxe algumas frases aqui, apesar de já ter colocado ali a resposta ao lado, mas a ideia, eu quero que você pense nisso, olha só. Seria para você substituir essas partes que estão sublinhadas por um adjunto adnominal, para que você entenda e compreenda como se forma, né? Como eu posso transformar uma expressão num adjunto adnominal. Então, por exemplo, aqui, ó, os clientes que não foram compreensíveis saíram. Então, peraí, o que é um cliente que não foi compreensível? É um cliente o quê? Incompreensivo, tá? Então, nós temos aqui um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele vai caracterizar esse cliente, ok? Na letra B. Os jovens que vêm do Brasil são muito alegres. Então, nós temos aqui os jovens o quê? Brasileiros, né, gente? Olha aí. Na letra C. O funcionário que estava com gripe foi embora mais cedo. Então, esse funcionário gripado, né? Outra característica aí, ó. Foi embora mais cedo. E na letra D. Os alunos que não se comportaram foram castigados. Ou seja, mal comportados, né? Percebeu? Dá para você trocar, tá vendo? São as diversas formas que a gente tem, né? Nossa língua é muito dinâmica, a gente consegue comunicar de diversas formas, né? A mesma ideia. Olha a letra E. As pessoas que não sabem ler enfrentam problemas diários, ou seja, são as pessoas analfabetas, tá? É isso, gente. Então, você consegue transformar, tá vendo? Essa parte aqui que está, ó, sublinhada de cada oração, tá? Em adjunto adnominal. E se você reparar, ó, são orações, porque tem verbo, ok? Tá? Tudo bem? Vamos lá, continuando. Na questão 8. Indique a oração em que o termo em destaque exerce a função de adjunto adnominal. Então, você tem aí 5 orações, ó. Os investimentos do governo. João tem ciúmes de Maria. Todos os meus estimados alunos faltaram. A encomenda foi feita hoje. Os seus livros estão em mau estado. Ele quer o que, gente? Que você marque um X, que você circule, que você coloque só a letra, enfim, né? Que você indique a oração em que o termo que está sublinhado exerça a função de adjunto adnominal. Vamos ver? Aí você observa assim, pega o substantivo e olha em volta dele. Então, vamos lá? Adjunto adnominal. A primeira, olha aqui, investimentos é o substantivo e nós temos aí os como adjunto adnominal e do governo também, tá?
caracterizando esses investimentos aí. Outra frase, outra oração aí que você encontra adjunto adnominal. Olha aí. Todos os meus, tudo aí é adjunto, ó. Pronome indefinido, artigo, pronome possessivo, e aí vem característica e aí vem alunos, substantivo, tá vendo? O que aconteceu com esses alunos? Eles faltaram aí é o verbo, tá? Então, tudo aí, ó, só que ele só sublinhou, né, a gente elabora o exercício, só sublinhou uma para justamente ver se o aluno está entendendo, prestando atenção, né? Então, eu tenho aqui o adjunto adnominal. A letra D, a encomenda foi feita hoje. Não, né, gente? Porque hoje é o quê? Advérbio, não é isso? Tá? Os seus livros estão como? Em mau estado. Então, ó, também não que é verbo de ligação, né? O mau estado aqui se referindo ao livro, você tem predicativo. Então, assim, não é, tá? Não é adjunto adnominal. Mas na 9, pede para você apontar a frase com o complemento nominal do exercício 8. E aí, complemento nominal, vamos confirmar? Olha aqui a letra B. João tem. Tem o quê? O que o João tem? Tem é o verbo. Ciúmes, né? Ciúmes completa o verbo. Ciúmes não é um substantivo abstrato? Ah, então João tem ciúmes de quem, gente? De Maria. Então, de Maria é o complemento nominal, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Deu para entender, pessoal? Isso aí. E para fechar, coloquei uma tirinha aqui, uma charge, né? Há um complemento nominal no primeiro balão. E aí vamos ver se você consegue identificar. Olha só, ele fala assim: doutor, eu tô com falta de quê? De ar. Então, olha só, esse tô aqui, né, da forma como está escrita, dessa maneira informal, a gente sabe, a gente entende aí que seria o verbo, né, o verbo estou. Então, eu estou com falta. E aí, o que completa essa falta? De ar. Então, você encontrou o complemento do nome falta. Assim como o médico também diz, né? Pois esse hospital está com falta, olha só, falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Tudo que completa, então, a palavra falta é o complemento nominal. Tá certo, gente? Gostaram das atividades? Então é isso aí. Pratique, tá bom? Eu vou terminar essa aula por aqui e a gente se vê numa próxima videoaula, tá? Continue estudando. Tchau, tchau!